Hoje a gente vai falar sobre os ideais e como que a falsa ilusão de que existe uma pessoa ideal te faz com que você se sinta culpado, e então através desse sentimento de culpa você é manipulado por uma outra pessoa ou por uma instituição, por alguma pessoa que gerou esse sentimento de culpa em você. E quando uma pessoa gera esse sentimento de culpa porque ela cria uma ideia de ideal e de perfeição, você acaba se sentindo mal por não ser a pessoa idealizada. Então é como se você tivesse dois olhos, e você tem dois olhos e seus olhos são ótimos, são perfeitos, mas chega uma pessoa e fala: velho, você tem que ter um terceiro olho, cara. Dois olhos não é o suficiente. Você tem que ter o terceiro. E aí você então tenta buscar o terceiro olho, você vai atrás do terceiro olho. E aí tenta esfregar sua testa para abrir o terceiro olho. Vai estudando, vai atrás de vários caminhos para tentar, enfim, alcançar esse terceiro olho. Por quê? Porque colocaram na sua cabeça que dois olhos não são o suficiente. E quando eles fazem isso, eles geram um sentimento de insuficiência, um sentimento de culpa em você. Então você não se torna uma pessoa que está conectada com o presente e que está sempre em busca do futuro, porque o ideal ele sempre vem do futuro, e está o tempo todo se sentindo incompleta, porque você nunca está satisfeita com quem você é, você nunca está satisfeita com o que você é, e é sempre alcançar mais, ter alguma coisa a mais, desfrutar do momento presente, do agora. Você não consegue. E cara, sendo bem sincero, desfrutar do momento do presente não é tão fácil igual você acha, não. Tipo assim, beleza, me aceitei, agora eu vou me aceitar e tal. E aí eu não quero mais ter o terceiro olho, não quero mais isso. E aí você acha que então desfrutar do presente vou ficar aqui na minha cama, vou ficar aqui tendo os meus mesmos vícios, ficando mexendo nas redes sociais, vendo pornografia, enfim, qualquer tipo de hábito que você tem, qualquer tipo de vício que te distrai, que te tira ali da realidade. Isso não é você simplesmente aceitar quem você é, não ir atrás de ideais. Beleza, você não tá, e você não está indo atrás de ideais, de fato, mas você está estagnado. Mas você não está estagnado porque você não está indo para o futuro, mas porque você não está no presente, porque você não consegue desfrutar do presente. E eu sempre falo, a única maneira de você conseguir desfrutar do presente é estando em um estado de presença. Existem algumas coisas que te deixam em estado de presença. Coisas, por exemplo, que você está criando. Quando você cria alguma coisa, é mais fácil de você estar em um estado de presença, porque a sua energia toda está sendo voltada por essa criação. Ou quando você toca uma música, ou quando você dança, e dança com presença, dança sentindo o seu corpo, ou quando você faz amor e faz com presença, você está de fato então desfrutando do presente e sendo uma pessoa inteira. Correto? Mas de nada você adianta estar fazendo outras coisas sem nenhum tipo de ideal e tal, ok? Mas você não está no presente, sua mente fica a mil, você não consegue desfrutar o momento presente, e assim fica a sua vida, né? Sempre em busca de dopaminas,
serotonina, endorfina, né, esses neuroquímicos aí para poder distrair a sua cabeça do tanto que você pensa. Mas não é sobre distrair, entendeu? Quando a gente fala de viver o presente, a gente não fala sobre distrair. Então, assim, você vai ter que... Recomendação: entrar em um estado de criação mais constantemente. Crie música, crie alguma coisa, fazer atividades também, tipo assim, como por exemplo, dança ou esporte. Faça isso porque isso é mais fácil com que você atinja o estado de presença. Não é algo definitivo. Você não vai fazer isso, vai estar no estado de presença e vai estar no agora. Mas vai ser algo mais fácil para te levar a esse estado de presença. Mas se você quer resolver esse problema de vez, é você aprender a meditar, velho. É você praticar meditação, igual eu faço. Todos os dias eu medito. Eu tento meditar, às vezes eu consigo um pouquinho, às vezes eu não consigo nada, mas todo dia eu tenho a disciplina de meditar. Porque se você não tiver a disciplina, a constância, mesmo quando as coisas estão indo mais ou menos errado, você nunca vai construir nada sólido, você nunca vai conseguir o resultado. Então, se você não praticar meditação constantemente, é como se você estivesse sempre num poço, com uma picareta ali cavando um buraco. Se alcançar a meditação, você tem que pegar uns 50 metros de profundidade. Cada dia você está lá cavando, cavando, cavando. Aí você cava. E aí você está indo bem. Só que aí tem dias que você não para de cavar. E aí, vamos supor, todo o buraco que você cavou, não todo, mas uma grande parte dele, volta de novo. Então aí você vai ter que voltar de novo. Vai ter que pegar, né? Vai ter que repetir o processo para quebrar o que você já tinha quebrado. E aí vai ser cada vez mais difícil de você alcançar o diamante que está lá embaixo, que é a meditação, né? Assim, se tem uma coisa ideal, que não se trata sobre ideal, porque a gente não pode falar muito que a meditação é uma coisa ideal, porque ela é um estado em si, sabe? É você conseguir estar em silêncio, tanto mentalmente, tanto tanto mentalmente, assim, tanto externamente. É você conseguir entender que você não precisa de barulho e de distrações. Você pode usar isso. Você pode ter distrações, mas você não depende disso, tá? Então assim, então você começa a ter esse olhar para a meditação, para o agora, para a presença, então, e todos os ideais, eles estão, de certa forma, deixados no segundo plano. Não é o que de fato mais importa na sua vida, sabe? Ele é engraçado que ele fala uma história de um menino, que ele, eu vou falar a história aqui que o Osho falou. Calvin foi pego por sua mãe cometendo um pecado grave e foi mandado imediatamente para a confissão. Padre, disse Calvin, eu brinquei comigo mesmo. Por que você fez isso? Gritou o padre, o que estava realmente bravo. Eu não tinha nada melhor para fazer, respondeu Calvin. Então para sua penitência, reze 5 Pai Nossos e 5 Ave Maria, sentenciou o padre. Uma semana depois, aconteceu a mesma coisa. Calvin foi pego novamente e a mãe mais uma vez mandou para a confissão. Padre, eu brinquei comigo novamente. Por que você fez isso? Perguntou o padre. Porque eu não tinha mais nada melhor para fazer, respondeu Calvin. Então, para a penitência, reze 10 Pai Nossos e 5 Ave Marias. Na semana seguinte, Calvin tornou a pecar. Pode voltar de novo, disse a mãe, e leve este bolo de chocolate para o bom padre. Então, enquanto esperava em uma longa fila, Calvin acabou com o bolo. No confessionário ele disse, Padre, minha mãe mandou-lhe um bolo de chocolate, mas eu comi tudo isso enquanto aguardava. Por que você fez isso? Respondeu o padre.
Porque eu não tinha nada melhor para fazer. Então o padre fala, então por que você não brincou consigo mesmo? Ou seja, o padre ele não está interessado, não vou generalizar aqui, tá? E o ataque aqui não é exatamente ao padre, mas às pessoas que fingem que estão interessadas, que fingem que de fato se importa com você, sendo que na real não importa nada, né? E a igreja, existe acontece algumas vezes isso na igreja, né? Pra você ter ideia, a igreja ela criou a culpa. Então vamos lá, o cara brincou com ele mesmo ali, bateu uma. E aí a igreja fala que se você faz isso, isso é pecado. Então a própria igreja fez com que ele se sentisse pecado, porque ela criou uma ideia de que isso é pecado. E quem faz isso é pecador. Mas ela também oferece a solução. Olha que assim, uma jogada de marketing né, da empresa que ela faz, né? Porque a igreja é como se fosse uma empresa. É uma empresa. Elas ganham dinheiro, né, com isso, com a religião. O cara vai lá e se sente culpado. O padre ele então se torna uma figura de mais autoridade, porque agora é o padre que pode resolver a culpa dele. E o padre que oferece a solução, mas também oferece o problema, entendeu? Porque criaram uma ideia de um santo, de uma pessoa ideal, que essa ideia é sustentada pelo céu e o inferno. Se você você está indo pelo caminho do inferno, do demônio, você tem que seguir os valores de Deus, você está no céu. E a mesma coisa no terceiro olho, que eu falei no início do vídeo, entendeu? Então tome cuidado com essa questão da culpa por você se achar uma imperfeição. Você não é uma imperfeição. Na verdade, você até pode ser uma imperfeição, mas você é perfeitamente imperfeito. Porque quando uma pessoa ela é perfeita, não tem nenhum espaço para o crescimento. Se você parar para pensar, se Deus fosse perfeito, a gente não estaria vivo, nada disso estaria vivo. Porque não tem nada para se fazer. Quando uma pessoa é perfeita, ela simplesmente é aquilo e acabou. Seria uma pedra. Pedra é a pedra, ela é perfeita e nada vai acontecer dela, vai surgir dela, é a pedra, ela já é a perfeição. Agora, quando a pessoa é perfeitamente imperfeita, há um espaço para um fluxo, para um crescimento, mas não um crescimento dos ideais, mas um crescimento de expansão, igual o universo que está em constante expansão. É porque Deus é perfeitamente imperfeito também. E nós também somos. Então, assim, não caia muito nessa jogada que a sociedade cria, certas pessoas criam. Não, mano, seja você mesmo, sabe? Aceite seus dois olhos, cara. Entenda que se fizer isso não é que é errado, não é errado, mas se sente bem fazendo isso é outra questão, velho, é uma outra questão. Ah, tá, beleza, eu vou bater uma, mas você se sente bem fazendo isso? Tá tudo bem você bater uma, não tem nenhum problema. Não existe certo e errado nesse quesito. Não existe, você não tem que ser um santo, tá? Mas você se sente bem fazendo isso? Mas não porque, eu me sinto mal, mas você se sente mal por quê? Por causa da igreja, por causa dos... Não, tem que ser uma coisa realmente que vem de dentro de você, que não esteja relacionada a algum condicionamento, sabe? Se você realmente se sente bem e acha que isso te melhora, não é que te melhore, mas que isso te faça se sentir mais vivo, sabe? Mais presente, beleza, mano, faz isso, faz o que você quiser. Agora, se não é isso, claramente é algo que você vai ter que mudar, entendeu? Então não use isso também como desculpa para ficar indo atrás, aceitando seus problemas, sendo que de fato são problemas para você, porque aquilo te faz mal. E não é por causa da sociedade, não é por causa dos ideais, é porque realmente aquilo te faz mal. Você não está vibrando vida dentro de você. Entende? A vida, vocês têm que estar vibrando vida.
O ideal o ideal do Osho, né? Ele fala que não tem o ideal, mas existe um certo ideal, mas não é um ideal de você ser uma pessoa melhor, mas ser uma pessoa completa, ser uma pessoa inteira, autêntica, feliz, satisfeita com o presente, com a simplicidade. Mas se quiser riqueza, pode ter riqueza também, mas que o simples não precisa da riqueza para ser feliz, não precisa da riqueza para ser satisfeito. Não é o objetivo, é simplesmente uma consequência do que a pessoa faz, do propósito dela, entende? Então, assim, tem que tomar cuidado nessa armadilha que às vezes o cérebro pode fazer, sabe? Bom, eu acho que eu quis falar deu pra falar aí o que eu queria falar. Espero que você tenha gostado. Vamos lá? Vamos pra frente? Vamos ser homens novos. É isso aí, falou!